Enfim, é oficial e finalmente uma notícia boa para brasileiro, né? Porque eu estava me preparando hoje para falar sobre o feto no chão do banheiro do Nigro e da Cardi, né? Então, assim, hoje a gente tem uma notícia que foi a premiação ontem do Globo de Ouro e a Fernanda Torres, atriz brasileira, ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz pelo filme Ainda Estou Aqui. Também um filme que gerou polêmica, né? Apesar de não representar a periferia, apesar de não representar, sabe, violência policial, ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz e foi a primeira atriz brasileira a conseguir essa proeza, né? A mãe dela havia sido indicada quase 20 anos atrás, né? A Fernanda Montenegro não ganhou na época e a Fernanda Torres ganhou, inclusive competindo com ganhadoras do Oscar, né? Tava lá Kate Winslet, tava lá Nicole Kidman, ganhou acho que o Oscar, eu acho que sim. Então assim, foi uma proeza de fato e isso aumenta as chances agora no Oscar para esse filme. Então agora torcer e de fato é um feito, né? E aí para começar eu quero ouvir com vocês aqui uma entrevista que a Fernanda Torres deu sobre essa empolgação dos brasileiros em relação ao sucesso que esse filme pode fazer no exterior, né? Ou está fazendo no exterior, porque agora isso aqui é uma demonstração disso, né? O Globo de Ouro, uma atriz brasileira falando em português, competindo com, sabe, figuronas de Hollywood. Então, assim, é de fato uma proeza. Então vamos ouvir aqui juntos essa entrevista, esse trechinho aqui da entrevista, e depois eu quero comentar um pouquinho sobre esse afã nosso de brasileiros de sermos reconhecidos no exterior. Então ouçam. Isso que vocês estão mostrando, né, que é um pouco uma obra brasileira para fora, tem uma coisa de orgulho nacional, pega um pouco na veia, dá uma vontade das pessoas verem um brasileiro que sai e vence. Pelé, Senna, Anitta, tem essa coisa que o Brasil quer, assim. Que eu acho que o Brasil é uma ilha continental, né? E a gente é isolado pela nossa língua. Ao mesmo tempo, a gente consome a nossa própria cultura, a gente tem total interesse por nós mesmos, porque nós somos uma potência de 200 milhões de pessoas, nós somos um país complexo, a gente não é um país periférico que vive... Não, a gente tem as nossas próprias questões. Outro dia, conversando com a Daniela Thomas, eu falei, é engraçado, né? Porque eu conheço a cultura francesa, eu conheço a cultura americana, eu conheço a cultura russa, a cultura alemã, a cultura italiana, mas eles não conhecem a cultura brasileira muito. E às vezes eu tenho pena de quem nunca leu Machado de Assis, de quem não conhece o Eça de Queiroz. Agora as pessoas descobriram a Clarice Lispector e escreve Assombradas. Como é que eu posso falar com alguém que não sabe quem é Nelson Rodrigues, que não sabe quem é, não sei, Candeia? Então, ao mesmo tempo, o Brasil tem esse complexo de vira-lata dessa não comunicação com o mundo, e, por outro lado, o Brasil tem pena do mundo não saber do que a gente sabe. Então, quando alguém fura a fronteira e leva algo que nos é pessoal para fora, é essa espécie de sentimento de que olha o que a gente tem de rico, olha o que a gente... É um sentimento de orgulho nacional bacana, bom de sentir. É muito interessante o que ela fala aqui, porque tem a ver um pouco com isso, né? Tem muito a ver com isso, na verdade. Ela está falando aqui sobre um país gigantesco como o Brasil, com milhões de habitantes. Nós somos uma potência em língua portuguesa, de fato, né? Então, assim, a gente está colonizando Portugal, tanto presencialmente, né? Os imigrantes em Portugal, os brasileiros estão chegando em peso lá e comprando tudo que você pode imaginar. Então, assim, até um embate, né? Até um conflito entre os portugueses e os imigrantes brasileiros, porque os brasileiros estão chegando para dominar Portugal. E eu acho que em poucas décadas os brasileiros vão ter uma presença muito maior do que já tem e vão mudar drasticamente a sociedade portuguesa, para bom e para mal. Mas na questão do idioma, na questão da produção cultural, nós somos uma potência em língua portuguesa. Então a gente exporta produtos para Portugal. Os portugueses conhecem as novelas brasileiras, conhecem as músicas brasileiras, conhecem o cinema brasileiro, conhecem muita coisa do Brasil. Os países lusófonos, né, Angola, Cabo Verde, também consomem muita coisa do Brasil. As novelas brasileiras são mundialmente assistidas por falantes de português. Então, assim, a gente, na língua portuguesa, a gente é uma potência sim. É uma potência sim, a gente não tem ideia dessa
essa dimensão, né? Então, assim, em Portugal, por exemplo, eu fui conhecer certos grupos, certas cantoras brasileiras em Portugal, porque eu não tinha, porque como estou fora do Brasil há muito tempo, né, eu estava lá e o pessoal ouvindo, né, portugueses ouvindo, eu falei, caramba, olha que legal. Então, assim, nós temos essa projeção dentro desse universo, mas ainda é um idioma muito restrito, pensando em, sei lá, em comparação ao espanhol, né, que você tem toda a América Latina falando espanhol praticamente, então, assim, o impacto da língua espanhola é muito grande, mesmo nos Estados Unidos, né, você tem lá uma população latina enorme, né, o segundo idioma mais falado dos Estados Unidos é o espanhol, então, assim, tem uma penetração muito grande, tanto que um dos outros filmes que ganhou ali também é um filme falado do espanhol. E aí o inglês, né, que é a língua franca ainda, né, até que o mandarim substitui em algum futuro bem próximo também. Então, a gente sabe que tem muita coisa boa feita no Brasil. Embora a gente possa criticar muitos aspectos da cultura brasileira atual, né, a monocultura sertaneja na música, sei lá, as produções no geral, a gente pode criticar muita coisa, mas tem muita coisa boa, tem muita coisa foda, de fato, e que a gente sabe o valor disso e a gente gostaria que isso fosse visto pelos outros, porque também nos legitima, né? O olhar do outro, o olhar do estrangeiro, o olhar do europeu, o olhar do americano, isso sabe, nos dá um senso de, olha só, o valor que a gente tem. É triste ter que pensar assim, mas é o que acontece também. É o olhar do outro, mesmo se não for estrangeiro, mesmo se for outra pessoa, teu vizinho, reconhecer algo que você fez de bom, isso te eleva, isso te faz sentir bem. Então, nós temos a expectativa de que o mundo passe a olhar a produção brasileira, porque tem muita coisa boa. Ela fala do Machado de Assis ali, né, nessa entrevista, a Fernanda Torres, e lembra, né, o caso recente, quando uma gringa lá fazendo um projeto de ler um livro de cada país do mundo, sei lá, 190 e poucas obras, uma de cada país, e quando ela chega em Machado de Assis, Brasil, né, letra B, chega no Brasil e lê Machado de Assis, ela fica tão deslumbrada que virou uma fanática pela cultura brasileira. Então, assim, é uma porta de entrada. Você tem certas obras que são tão poderosas que elas abrem interesse pela cultura de um país. Basta pensar o filme, né, que foi um sucesso internacional, Cidade de Deus, que eu morava fora já, estava fora do Brasil, e todo mundo havia assistido, assim, era um filme que tinha chegado às mais diferentes audiências, e as pessoas iam falar, olha só que filme incrível, é ficção, né? Não, não é ficção, a favela é assim mesmo, o negócio é bem complicado, tem os traficantes, tem a polícia que é corrupta, nossa, ficam espantados. A Bossa Nova, gente, vocês não têm ideia, quando eu falo com algum gringo, no geral, uma das principais referências que eles têm do Brasil, por incrível que pareça, ainda hoje, né, é a Bossa Nova, que é um estilo musical que a gente pode pensar ali que foi durante um período bastante curto na história da música brasileira, né, talvez ali 15, 20 anos de produção ali, com alguns nomes, alguns expoentes, né, o João Gilberto, o Tom Jobim, o Baden Powell, Toquinho, entre outros. E essa produção musical é tão refinada, ela é tão respeitada que ainda hoje ela é celebrada no exterior e as pessoas admiram e elas usam como referência. Talvez não tanto quanto o jazz, porque o jazz tem um histórico mais longo, né, mais nomes, mais expoentes musicais, ainda é uma forma muito viva de produção, mas é vista como uma grande produção cultural universal e que ainda hoje serve de inspiração pela sua construção harmônica, pela sua complexidade. Então, assim, é um estilo musical brasileiro, também já partindo do jazz, né, partindo de outras formas musicais, mas é um estilo tipicamente brasileiro e que é respeitado mundialmente. Então, o que a Fernanda Torres fala aqui nessa entrevista, né, sobre esse anseio nosso de que o mundo possa descobrir o que há no Brasil, há esse aspecto de ser reconhecido, né, de você ser respeitado e ser louvado fora, que é agora também a reação a esse prêmio, né, muita gente está celebrando como se fosse Copa do Mundo, ganhou a Fernanda Torres, ganhou o Brasil, mas também há esse senso de pena, né, olha só, olha quanta coisa interessante que tem aqui, olha quanta coisa linda que tem no Brasil, olha só quanta produção, sabe, fantástica de grandes autores, Graciliano Ramos, ela falou da Lispector, que foi redescoberta anos atrás, até algumas traduções foram publicadas, saiu uma biografia bem interessante também nos Estados Unidos, que depois foi para o Brasil, né, primeiro sai a biografia dela em inglês, depois sai no Brasil, essa biografia, que é um catatal, dá uma pena do mundo de não saber o que acontece no Brasil, de não conseguir adentrar o país além dos estereótipos, e dá uma pena do brasileiro também de não ter acesso a certas coisas, né, acho que é isso que dói mais ainda, é de saber que muito brasileiro não tem ideia da riqueza da produção cultural brasileira, além daquilo que é pop, além daquilo que está, sabe, nas rádios, além daquilo que passa na Globo. Porque tem muita coisa fenomenal, tem muito autor, tem muito escritor que você não tem ideia de quão brilhante é, né? Só para ter uma ideia, né? Recentemente eu li O Escravo Isaura, do Bernardo Guimarães. Eu nunca tinha lido. Eu tinha visto
trechos da novela, né, que foi na Globo, mas nunca tinha lido o texto. E eu fiquei, sabe, encantado com o modo como o escritor produziu aquele texto, e o modo como ele vai construindo a história, e, sabe, e a trama vai se desenvolvendo, e as reviravoltas, e a linguagem que ele adota. Você tem muito autor extraordinário no Brasil, tem muito músico extraordinário no Brasil, tem muito, sabe, cineasta extraordinário, e o brasileiro não conhece muito a história do cinema brasileiro, né? Tem muita gente criticando lá, Ainda Estou Aqui, e que não tem a menor ideia do que foi feito no Brasil em relação à produção e a representação do brasileiro, tanto a diferentes segmentos, classes sociais, quanto diferentes histórias que foram contadas no cinema. E aí teve um momento na minha vida, né, quando eu tinha lá uns 20 e poucos anos, que eu estava numa onda assim de ser um cinéfilo e ser crítico de cinema, e estava assistindo tudo que você pode imaginar, e que eu havia meio que recusado Hollywood, né? Ah, não quero ver esse lixo enlatado hollywoodiano, não vou assistir essas porcaria. E eu passei a assistir muito filme alternativo, né? Filme alternativo, filmes estrangeiros, que não fossem norte-americanos, e aí você tem muita coisa extraordinária. E esse acesso que você tem a esses filmes, né, iranianos, na época estava a moda filme iraniano, né? Então tinha muita coisa linda do Irã. E esses filmes, quando você começa a adentrar essas histórias desses países, né, sabe, países que você nem imagina, filmes afegãos, filmes, sei lá, do Senegal e assim por diante, quando você começa a adentrar esse mundo, você vai percebendo que a experiência humana, em grande parte, ela é universal. Você tem histórias que são altamente contextuais, né, tipo ditadura no Brasil. Nem todos os países passaram por ditadura, então nem sempre a experiência da ditadura é algo presente na cabeça de um, sei lá, de um norte-americano. Ele não tem essa referência. Ele só tem referência de ser alguém que perpetra ditaduras, né, que instiga ditaduras de outros países. Mas você saber o que é a experiência da repressão, todo mundo sabe. O medo de você ser censurado, o medo de você ser perseguido e morto por suas ideias, isso é um medo que é universal. De você enfrentar a arbitrariedade, de você enfrentar a injustiça, essa é uma experiência universal. Então, esses filmes e essas histórias e essa produção cultural, ela traz esse caráter universal do que é ser humano, né? Interesses, preocupações, medos, desejos que são compartilhados por todos os seres humanos. E se você assistir a um filme produzido no Egito, se você vê um filme produzido na Coreia do Sul, se você vê um filme produzido no Japão, ou na Rússia, ou sei lá, na Mongólia, você vai assistir aquele filme e você vai conseguir se identificar com a trajetória daqueles personagens, porque ali há experiências humanas, que são experiências de relacionamentos com a família, com amigos, com antagonistas e assim por diante. Então, eu acho que há esse senso de perda, né? Há esse senso de, olha só o que o mundo não sabe o que está acontecendo no Brasil. Você tem pessoas extraordinárias produzindo, grandes artistas, grandes intelectuais produzindo, e isso fica restrito a essa barreira linguística, que esse é o grande obstáculo, né? Embora Portugal tenha sido uma potência ultramarina, né? Uma metrópole colonial, não teve a projeção cultural que outros países tiveram. Então, assim, a França foi um país que exportou cultura para o mundo inteiro, né? A Alemanha também fez isso, a Itália fez isso, ela mencionou alguns países, o inglês, né, tanto o inglês britânico quanto o inglês norte-americano, eles exportaram cultura para o mundo inteiro também. Os russos, por incrível que pareça, exportaram cultura para o mundo inteiro, via Europa Ocidental em grande parte, mas exportaram cultura para o mundo inteiro, o Japão exportou cultura. Então, você tem países que eles encamparam esse projeto, que é um projeto também, às vezes, nacional, um projeto de dominação, inclusive, cultural, né? Eles encamparam esse projeto e compreenderam o poder que a cultura tem para moldar o imaginário coletivo. Então isso foi feito, e Portugal jamais empreendeu esse projeto. Então, assim, a língua portuguesa acabou sendo uma língua restrita a certos países, certas colônias também portuguesas, que foi o caso do Brasil, e jamais teve essa projeção. E é claro também que a gente pode pensar que esse tipo de premiação agora, né, nos dá a esperança de que agora avança o negócio, né? Abriu a comporta, agora vai. Mas no fundo acaba sendo uma expectativa um pouco otimista, né? Eu me recordo quando o Brasil foi o país homenageado na Feira de Frankfurt, né, que é a maior feira de livro do mundo, e aí havia essa expectativa de agora o Brasil vai, né? Agora vão conhecer a literatura brasileira, agora um monte de autor brasileiro ser traduzido, isso vai abrir portas para um monte de gente, e não foi, né? Foi um breve momento ali, houve esse interesse, e depois o interesse se apagou. Bem, é aquela coisa, né? Mas a gente fica feliz aqui, eu fiquei feliz com essa notícia. Eu acho que isso projeta esse filme agora para fora, ainda mais, né? Já estava com uma boa visibilidade, isso projeta ainda mais. Isso dá chances de ir pro Oscar, e se ganhar o Oscar, então fica mais conhecido ainda e abre mais portas para outras produções, talvez, no futuro, né? Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história, como é que vocês reagiram a essa notícia, né? Se ficaram felizes, indiferentes, tanto faz, como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar com o engajamento. Se torne um membro da Uma Força ou um apoiador, link na descrição desse vídeo, e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!